Saúde a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Que honra, né, irmãos? Que honra nós estarmos aqui para ministrar a palavra do Senhor. Não há honra maior do que essa oportunidade de falarmos a palavra do Senhor. Quero que vocês abram as suas Bíblias em Isaías, no capítulo 32, no verso 9. Levantam-se, mulheres, vós que estáis em repouso, e ouvi a minha voz. Mulheres, filhas que estáis confiantes, inclinai os seus ouvidos à minha palavra. Esse texto, queridos, que está em Isaías, todos sabem aqui que Isaías foi levantado como um profeta de Deus para falar em Judá. Então Isaías ele foi levantado porque Judá, que era o lugar onde Deus escolheu para ter o templo, onde tem Jerusalém, que a Bíblia diz que Deus escolheu como a sua cidade, Jerusalém. O povo que estava ali andando corretamente diante do Senhor, eles estavam se perdendo. Eles estavam esquecendo do Senhor. Eles estavam andando imoral, e eles estavam servindo já a outros deuses. Isso, o Senhor se atentou ao que os homens estavam fazendo, levanta Isaías como profeta e começa a dar muitas profecias em Judá, lembrando Judá que eles estariam com a proteção de Deus se eles obedecessem, mas também se eles desobedecessem, o Senhor entregaria Judá na mão do inimigo, e um inimigo forte. E o povo não se atentou. Isaías falava e o povo não se atentou à palavra de Deus. Deus foi dando chance, foi falando, e o povo não se atentou. E antes mesmo de Babilônia entrar em Judá, Deus dá uma palavra e ele olha para as mulheres de Judá e ele diz: levantai-vos, mulheres que estáis em repouso. Na versão original do hebraico está escrito assim: levantai-vos, mulheres preguiçosas. Só que essa preguiça, irmãos, não é a preguiça de que você está lá na sua casa, hoje estou com preguiça de limpar a casa, vou deixar para amanhã. Hoje eu não estou com preguiça, não vou lavar roupa, não é esse tipo de preguiça. É a preguiça do comodismo. Porque quando nós estamos com preguiça, não é bem assim que a gente fica? Acomodados. Hoje eu não quero fazer nada, estou com preguiça, e a gente não faz nada. Então no original do hebraico, o Senhor diz: levantai-vos, mulheres preguiçosas. Mas o Senhor está advertindo as mulheres para que elas saiam do seu comodismo e que elas se voltem a Deus. Quando ele fala assim: filhas, ouvi, filhas confiantes. Porque as mulheres estavam muito confiantes no seu dia a dia, no seu bem-estar, né? Elas estavam muito bem remuneradamente, mas o Senhor estava chamando as mulheres para uma mudança de vida. Deus queria que as mulheres tomassem uma posição. Mudança de vida. As mulheres estavam muito acomodadas e não estavam se atentando às profecias do Senhor. Os versículos um pouco mais embaixo, está escrito que o Senhor pede para que elas se voltem a Deus e elas se ajoelhem e elas rasguem as suas vestes e coloquem-se panos de saco. Isso significa que o Senhor queria que elas voltassem à oração e à humildade, que elas se voltassem a Deus. Então a preguiça aqui, irmãos, não quer dizer no nosso cotidiano de preguiça, e sim ao comodismo, a pessoa achar que está tudo bem, então não preciso de mudança. Elas não estavam se atentando às profecias que viriam, que o Senhor diz: hoje vocês podem colher, vocês plantam, vocês podem colher, vocês têm aí toda uma plantação, mas virá dias difíceis, aonde vocês não terão o que comer. E o Senhor está alertando aqui para que as mulheres se levantem.
E a palavra que o Senhor me deu, irmãos, que traz hoje para o dia específico de mães, e eu costumo dizer que dia de mãe é todo dia, mas fizeram aí um dia especial para o Dia das Mães, e hoje eu trago essa palavra aqui, que a palavra de Deus fala tanto sobre a mulher na Bíblia, engrandecendo tanto a mulher, e dizendo sobre a mulher sábia. E a Bíblia não diz que o homem sábio edifica a sua casa. O Senhor diz: mulheres sábias edificam as suas casas, mas a tola, com a própria mão, a derruba. Então, queridos, é algo muito sério, nós que somos casadas, que temos nossos maridos, nossos filhos, como nós devemos lidar dentro da nossa casa com sabedoria. E nós vemos que nos dias de hoje não é diferente. Hoje o Senhor nos chama também para nos levantarmos e sairmos do comodismo. Quando, irmãos, Deus vai falar com as mulheres, Ele pede para que as mulheres se levantem. É porque, irmãos, as mulheres, ela é uma coluna muito forte. Tem mulheres que não sabem o poder que elas têm dentro do seu lar, para não ser destruído o seu lar. A mulher, ela tem um poder muito grande, de sorte que Deus fala para que as mulheres, respeitem seus maridos, e também fala assim para os homens: homens, maridos, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então Deus pede para que os homens cuidem das suas mulheres, mas coluna dentro do lar é a mulher, não tem como fugir da Bíblia, é a mulher a coluna do seu lar. E por que nós temos que estar ouvindo a voz de Deus, irmãos? Porque a Bíblia fala: revesti-vos de toda a armadura, para que no dia mau possais estar firmes. Ou seja, dias maus vêm para nós, mulheres, não é verdade? Dias maus vêm para nós, maridos, dias maus vêm. E o que vai encontrar quando esses dias maus chegar? Será que vai encontrar as mulheres em repouso? Que o dia que o dia mau chega, as mulheres não têm uma estrutura. As mulheres não têm estrutura nenhuma para segurar como coluna no seu lar. Então a Bíblia diz para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus e ficar firmes, porque o dia mau vem. A palavra do Senhor também diz em Provérbios 14, como eu já disse, que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as suas próprias mãos. Todas as vezes que Deus vai falar com alguém na Bíblia, Deus diz assim: levantai-vos e falarei com vós. Deus não fala com ninguém em repouso, irmãos. Então esse repouso, como eu volto a dizer, não é o repouso de estar deitada numa cama, não é o repouso de estar sentada no sofá. Irmãos, é a sua posição. Que posição você tem tomado dentro da sua casa? Que posição você tem tomado com a sua esposa? Que posição você tem tomado com o seu esposo? É a sua posição. Então, todas as vezes que nós estamos prostrados em oração, nós estamos em pé diante de Deus. Nós estamos em pé, irmãos. Mas todas as vezes que nós sentamos e ficamos: oh vida, oh azar, porque tudo isso acontece comigo, Deus só está falando assim: levanta-te, porque eu vou falar com você. É a posição, irmãos, é a posição. E às vezes você está naquele intuito dizendo assim: eu não quero ter posição nenhuma, eu quero fugir, eu quero sair correndo porque estou por aqui. Mas Deus hoje está dizendo: levantai-vos, mulheres que estáis em repouso, porque eu falarei com você. O Senhor hoje me traz aqui como um canal para Ele dizer isso para você. E às vezes, queridos, você vai dizer para mim: irmã Sara, você diz isso para mim porque você não sabe o ogro que eu tenho dentro de casa. Você diz isso porque você não conhece com quem eu convivo. Mas eu quero dizer, queridos, nessa noite, e lembrar para você da nossa amiga Abigail. Será que o seu marido ou a sua esposa é pior do que o marido da Abigail, Nabal? Será, irmãos? Um breve resumo para você.
Abigail era casada com o marido, e a Bíblia diz que Abigail era uma mulher sensata e formosa. A Bíblia relata que Nabal era um homem mau e diabólico. Ele era diabólico, mau. A Bíblia diz que ele era riquíssimo, riquíssimo, com muitos bens. Só que ele levava, os empregados dele levavam as ovelhas para cuidar longe das terras de Nabal. Davi, que tinha os seus guerreiros, conhecendo os empregados de Nabal, ele protegeu os empregados de Nabal. Ele protegeu, ele cuidou, não deixou que nenhum assassino chegasse perto. Davi cuidou. E houve-se um dia que Davi quis, chegando mais perto da terra, enviou 10 soldados e disse assim: pede para Nabal enviar comidas, água para a gente, que nós estamos aqui perto com fome. E fala para ele que nós cuidamos dos seus empregados quando precisou, protegemos, então nós precisamos comer. O que aconteceu, irmãos? Nabal, um homem maligno, um homem ruim, ele disse assim: jamais eu vou dar uma ovelha para esse filho de Jessé, eu nem sei quem é. Jamais eu tirarei de mim, dos meus empregados, da minha casa para dar para Davi. Jamais. Quando chegou os empregados para falar para Davi, Davi falou: cinge as espadas, que nós vamos hoje entrar na terra de Nabal e não ficará um homem sequer vivo. Quando um empregado de Nabal fez Abigail saber do que estava acontecendo, Abigail, gente, Abigail sensata, Abigail não falou nada com Nabal, porque ela sabia com quem ela convivia, né? Aí a Bíblia diz que Abigail preparou cordeiro, preparou uvas passas, preparou pão, muita coisa, colocou tudo nos jumentos e mandou os empregados levar, sem Nabal saber. E lá, no caminho, ela vai atrás, e no caminho ela encontra com Davi, e a Bíblia diz que ela se prostra diante de Davi, e com a sabedoria das palavras, ela convence Davi a não matar Nabal, ela convence Davi a não chegar na terra dela, e aí Davi fala: olha, você é bem-aventurada, por causa das suas palavras eu não matarei seu marido. Então Davi pega todas as coisas que ela trouxe e leva embora. E ela, quando chega em casa, a Bíblia diz que Nabal estava bêbado, dando festa, se embriagando, e ela não fala nada. No dia seguinte ela faz Nabal saber do que tinha acontecido. A Bíblia diz que Nabal endureceu seu coração como pedra, e 10 dias depois o Senhor o matou. Ou seja, quando Davi ficou sabendo disso, Davi disse: Deus me livrou desse sangue. Deus me livrou desse sangue. Mas veja bem, tudo aconteceu porque uma mulher sensata, com sabedoria, soube fazer tudo para que houvesse paz na sua casa. Outra, talvez ela... E aí, o que ia virar? Mas ela foi sensata, com sabedoria, e ela lidou com um homem ogro. E Deus o matou. Veja bem, quando a gente começa a agir de uma forma, levantando do nosso repouso e deixando Deus agir por nós. E Deus age. Quando a gente age com sabedoria. O que dizer de uma mulher que tomou uma posição chamada Joquebede? Aliás, quantas mulheres na Bíblia tomaram posição, irmãos? Saíram do seu estado de repouso e fizeram a diferença e traz grandes exemplos para nós. Joquebede engravidou-se num período que não podia engravidar, porque havia uma ordem de Faraó que todos os meninos que nascessem dos hebreus teriam que ser jogados no rio Nilo, seriam mortos. Ela engravidou. Se nascesse filho, o filho já estava condenado à morte. Mas veja Joquebede, eu aprendo muito com Joquebede. Ela conseguiu, irmãos, isso já é um milagre, guardar o filho por 3 meses. E a Bíblia diz que ele era muito formoso.
E ela guardou esse filho por 3 meses. Não podendo mais esconder o seu filho, a Bíblia diz que ela teve uma estratégia linda. Ela pega juncos e ela forma um cestinho. Irmãos, da onde que saiu essa ideia? Veja, quando a mulher toma uma posição, Deus vai na frente, irmãos, abrindo caminhos. Quando a mulher sai do seu estado de repouso, de lamentação, Deus vai na frente e Ele abre, Ele dá estratégia. Olha o Joquebede, já era um milagre ela ter guardado o seu filho por 3 meses, mas um milagre maior, uma mulher sábia. Irmãos, é lógico que ela era inteligente, sábia, porque ela petumou, né, que fala, o cestinho, colocou Moisés dentro. E ela não era nenhuma louca, irmãos, ela não deixou o cestinho navegando no rio Nilo, como muitos falam. A Bíblia diz que ela pegou o cestinho, levou até perto do palácio de Faraó. Ela sabia a hora que a princesa iria se banhar, irmãos. A Bíblia não diz isso, irmã Sara, mas é só você ler com atenção que você vai saber. Ela colocou o cestinho entre os juncos do rio Nilo, para o cestinho não cair na água. Ela pôs o cestinho entre os juncos e ainda deixou Miriam, sua filha mais velha, olhando o menino no cestinho. E aí então sai a princesa para se banhar e houve um choro e a sua empregada traz o cestinho e ela diz, e a Bíblia diz, né, que encheu os olhos dela de graça sobre o menino e ela coloca o nome do menino de Moisés, porque o tenho tirado das águas. Irmãs, quem foi Moisés? Irmãos, quem foi Moisés, o libertador de Israel? Porque teve uma mãe que saiu do seu estado de repouso, que não admitiu a sentença de Faraó para o seu filho, e Deus o guardou. Por isso que eu volto a dizer, quando nós saímos do nosso estado de repouso e tomamos uma atitude, Deus vai na frente abrindo caminhos e Ele vai guardando, irmãos. Ele vai guardando, Ele vai tirando os obstáculos, tirando os empecilhos, até você conseguir conquistar a bênção do Senhor. Moisés, o grande libertador de Israel. Irmãs, nós precisamos sair do nosso estado de repouso. Mas quando nós temos que sair do nosso estado de repouso, irmãos, isso gera um incômodo. Porque quando nós temos que sair, nós temos que olhar em nossa volta, orar a Deus e falar: Senhor, o que preciso melhorar aqui dentro da minha casa? Senhor, que posição que eu tenho que tomar para as coisas mudarem aqui? E muitas vezes vem renúncias, e vem mudanças de atitudes, de hábitos, que a gente não quer. Porque, irmãos, sair do comodismo não é fácil. Não é fácil. A gente vive no comodismo, irmãos, né? E aqui a gente começa a acostumar com aquele comodismo. Mas muitas coisas estão dando errada. Muitas coisas estão acontecendo e você sabe que está acontecendo, mas você não tem uma atitude. E aí Deus está falando conosco nessa noite. Sair do seu estado de repouso, levantai-vos, ó filhas confiantes, inclinai os seus ouvidos à minha palavra. E hoje eu estou aqui, irmãos, como uma serva do Senhor, transmitindo essa palavra que já foi transmitida ao meu coração. O que eu tenho que fazer para mudar? E muitas vezes eu não quero fazer, porque exige renúncia, mudanças de hábitos, e eu não quero. Eu quero que o milagre simplesmente caia comigo sentada, sem fazer nada. Mas Deus está aqui falando que isso não vai acontecer. E hoje Ele está pedindo para nós mudanças de atitudes. E uma coisa que nos bloqueia, irmãos, e nos bloqueia muito, 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 é o medo. O medo nos bloqueia. E eu quero falar de uma última personagem aqui na Bíblia, que eu poderia citar outras, mas eu vou citar uma, a última, que é a rainha Esther. A rainha Esther, irmãs, uma judia, que estava vivendo ali na Pérsia.
com seu primo Mardoqueu, Mordecai ou Mardoqueu, né? Tem duas traduções. Ela vivia ali e o rei sem esposa foi decretado que todas as virgens ali da Pérsia iriam se apresentar diante do rei. Elas ficaram um ano se cuidando, né? Se embelezando para se apresentar diante do rei. Esther era o nome persa, que o nome dela era Radassa. Esther, ela se apresentou diante do rei, caiu na graça do rei. O rei amou Esther e colocou ela como rainha. Então Esther foi escolhida. Só, queridos, que Amã, ele travou uma guerra contra os judeus por causa do primo de Esther, de Mardoquai. Ele quis então matar todos os judeus. E o rei, sem entender, nem sabia que Esther era judia, ele decreta então o dia da morte dos judeus, influenciado por Amã. Quando Mardoqueu fica sabendo disso, Mardoqueu ele rasga as suas vestes, irmãos. E vai diante do palácio, fica ali sentadinho ali no portão do palácio com as vestes rasgadas. E Esther, quando fica sabendo disso, manda roupa para ele, fala: veste essas roupas aí, como você pode ficar? Ele não veste, ele não obedece. Esther, e aí ele faz Esther saber de tudo o que estava acontecendo. E ele falou assim: Esther, você é rainha, lute por nós, você é a nossa esperança. Esther, medo. Veja bem, irmãos, o medo estava sobre a rainha Esther. E a rainha Esther disse assim: não posso fazer nada, porque diante do rei só pode entrar quando ele chama. E se alguém chega diante do rei sem ser chamado, e ele não estender o cetro, morrem. Não existe outra pena se não for a morte. E já faz 30 dias que o rei não me chama. Como que eu vou entrar diante do rei? Tirando o corpo fora. Comodismo, estado de repouso. Mas Mardoqueu, gente, que bênção, olha que lindo. Mardoqueu vira para ela e diz assim: se não for por você, ajuda, virá por outro. Mas não pense você que os judeus sendo mortos aqui fora, você vai sobreviver aí dentro. Não pense você. E quem sabe, essa frase é forte, e quem sabe, para este tempo, Deus não te colocou como rainha. Quem sabe, irmãs, para esse tempo, Deus não tem te levantado para renovar o teu lar, para fazer do seu lar realmente um jardim do Éden. Quem sabe, para este tempo, Deus tem te levantado como mãe, para ser a tutora, não é? Aquela que fala, que se impõe com autoridade sobre os filhos. Quem sabe para este tempo Deus não tem te chamado para ser uma Abigail diante de um marido ogro. Quem sabe para este tempo, homem, Deus não tem te chamado para ser o esposo dessa mulher tola, que está querendo destruir o seu lar. Quem sabe para este tempo, Deus não está te chamando hoje para você receber essa bênção de mudança, de estado de repouso, e começar a se levantar diante de Deus, e Ele falar assim: eu vou mudar o seu lar, eu vou transformar o seu marido, eu vou transformar a sua esposa, os seus filhos, e você vai cantar o hino da vitória. Irmãos, Esther, diante dessa palavra de medo, porque ela estava com medo, diante dessa palavra, ela achou que ia ficar no comodismo, mas diante da palavra de Mardoqueu, ela começa com uma estratégia. Sabe qual foi a primeira mudança de estratégia, de saída de repouso? Vou jejuar 3 dias e 3 noites. O que não é, irmãos, uma mãe, uma mulher de joelho no chão, jejuando em favor dos seus. Não tem, irmãos. Deus ouve, Deus responde, Deus atende. Mas nós temos que voltar às nossas raízes de oração. E eu estou falando isso primeiro para mim mesma, irmãos, sem atacar ninguém. O que não é, irmãos, uma mulher com o joelho no chão. Eu sempre ouço um quadrinho no Face que diz assim: seja mulher, que quando você acordar, o diabo diz: ixi, ela acordou.
Seja essa mulher de Deus, que durante o dia você vai fazer diferença na vida dos seus, na vida dos seus vizinhos, na vida daqueles que te rodeiam, que estão ali carentes, precisando, e você às vezes está mais carente que eles, porque você chegou no ápice. Você não aguenta mais, você quer jogar tudo para o alto, mas Deus está dizendo hoje: levantai-vos, mulheres que estáis em repouso, e ouvi a minha voz. Mulheres, filhas, que estáis confiantes, inclinai-vos para a minha palavra. Inclinar, irmão, significa se ajoelhar, se prostrar. Não existe outro caminho para nós, se não for os joelhos no chão. E aí, Esther, então, a primeira tática, a primeira estratégia: vou jejuar. Então pede para que todos jejuem junto comigo, porque as minhas moças que trabalham comigo, elas também jejuarão. Peçam para as crianças jejuarem, peça, até os animais vão ficar sem comer. Olha que estratégia, para quem não queria, né, nem entrar na presença do rei, para quem não queria nem tentar falar com o rei. E aí então, irmãos, ela diz assim, mais uma palavra forte: e se eu vou jejuar 3 dias e 3 noites, depois eu vou entrar diante do rei, e se eu perecer, pereci. Cadê o medo, irmãos? Ainda que o rei não levantasse o cetro para ela morreria, mas pelo menos ela morreu tentando. Pelo menos ela fez alguma coisa. Ela não deixou tudo a Deus dará, não. Ela fez alguma coisa. E a Bíblia diz, queridos, que depois de 3 dias ela pôs as vestes reais e ela foi até o rei. E quando o rei olha para ela, o rei estende o cetro. E aí, irmãos, o final da história, creio que todos conhecem o final da história. Amã, que tinha preparado a forca para Mardoqueu, Amã é morto na forca. Mardoqueu é elevado, exaltado diante de todos. E a Bíblia diz que o decreto dos medos e dos persas não podem ser revogado, mas o rei fez um outro decreto de que todo judeu podia se defender, porque, irmãos, veja, os judeus iam morrer sem poder se defender. Mas agora não, todos eles podiam pegar a espada, a faca, o que fosse, e podiam se defender. E o dia chegou do massacre. E a Bíblia diz, irmãos, a Bíblia diz que nenhum só judeu morreu naquele dia. Nenhum só judeu. Tudo porque uma mulher saiu do seu estado de repouso e decidiu jejuar e orar pelos seus. Irmãos, o que é esse medo? A Bíblia diz em 2 Timóteo 1:7. Aleluia. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não deu espírito de medo. Eu quero pedir para que você, igreja, se coloque em pé nesse momento. E eu quero chamar aqui mulheres. Vocês, mulheres, jovens, casadas, viúvas. Eu quero chamar vocês aqui na frente, porque eu quero orar mesmo com vocês aqui. Sabe por quê, irmãs? Deus não nos deu espírito de medo, mas o medo muitas vezes está te freando. O medo de agir, o medo de falar. Mas eu dei de poder, eu dei de ousadia, eu dei de amor. E é isso que eu quero nessa noite, que você entenda. Que você vai sair do estado de repouso e coisas novas vão acontecer dentro da sua casa. Mas tem mulher aqui, irmãos, que já perdeu a esperança. O Espírito Santo me diz que mulheres perderam a esperança, irmãos, a alegria. Perderam até a vontade de viver. Estão deixando de ser levada pelo barquinho no mar bravio. Mas não é isso que Deus quer com você, não, mulher. Se você está lidando com Nabal, lembre-se que Nabal é coisa de Deus. Nabal não é
para você. Nabal é para Deus resolver. Você só tem que sair do seu estado de repouso e começar a orar. E o Senhor vai agir na sua mão. Nabal vai sair da sua vida. Irmãos que estão aí atrás, irmãos casados, amenizem para suas esposas. Tire o fardo que foi colocado sobre elas. A Bíblia diz: maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a sua igreja. Pare de pesar sobre elas aquilo que é para você fazer. Volte a ser o sacerdote do lar. Não pese sobre elas. Ame as suas esposas. Jesus amou a igreja e a igreja não era perfeita como não é até hoje. E Jesus amou e se entregou por uma igreja imperfeita. Então pare de exigir tanto da sua esposa, porque apesar de imperfeita, você a escolheu e Deus diz: amai ela. Então não pese sobre ela aquilo que é para você fazer. Tire um pouco esse peso sobre ela, em nome de Jesus. E agora, mulheres, vocês conseguem ler? Nós vamos começar de novo esse hino. E esse hino é um hino profético para a sua vida nessa noite. E eu quero que todas vocês cantem como se vocês estivessem já segurando a bandeira da vitória. Lembre-se, Nabal não ficará na sua vida. Deus vai entrar com providência. E vamos declarar com poder, porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de amor, de